Escola de Artes Visuais do Parque Lage, essa escola livre no sentido de oferecer aos seus alunos uma formação não seriada, que não necessariamente tenha começo, meio e fim, em que os processos são respeitados e estimulados, ela começa em 1975 sob a direção de Rubens Gershman, um artista que imprimiu esse caráter nessa escola, num período emblemático da nossa história e que trouxe para esse espaço, para esse parque, para esse território, essa ideia de processos artísticos, debates artísticos e todas as manifestações em torno do campo da arte e da cultura. Vários diretores sucederam a Rubens Gershman, mas esse espírito, ele vigora até hoje. Estamos em 2026 e se há um bem que pertence a essa escola e a sua filosofia é exatamente essa questão da valorização dos processos artísticos em detrimento até dos resultados. É alguma coisa que valorizamos muito, tanto no campo da criação mesmo, artística, de sua prática, mas como também nas teorias, nas histórias da arte. A escola está em permanente atualização, a escola está em permanente conexão com o mundo e o que faz com que ela se atualize, se repense suas atividades a todo tempo. Os anos 80 foram marcados pelo que se usou chamar da volta da pintura, e a escola, muito configurada em torno dos ateliês, teve um protagonismo enorme nesse período, com muitos artistas que emergiram nesse espaço e que têm carreiras nacionais e internacionais da maior importância. Os anos 90 foram marcados por uma valorização muito dos pensamentos, de uma arte mais conceitual, e a escola também teve uma presença significativa nesse período. A gente pode dizer que esse espaço traduz um pouco os percursos de uma história da arte contemporânea, e isso traz um caráter muito interessante, muito rico, muito vivo para cá. Sou Maria Helena, museóloga, estou na Escola de Artes Visuais desde 2022. Atualmente coordeno o projeto Museu Escola, da Escola de Artes Visuais, e é dele que vamos falar um pouquinho agora. Na década de 80, a Escola de Artes Visuais pulsava. Eram muitos artistas de diferentes nichos que trocavam entre eles diferentes técnicas, de diferentes processos artísticos. Nesse período, os artistas resolveram contribuir com a Escola de Artes Visuais. De que forma? Doando seus processos artísticos, sua arte, para reverter em bolsas sociais para a escola, para que outros artistas pudessem desenvolver seu potencial artístico. E foi dessa forma que a Escola de Artes Visuais criou a sua coleção atual de obras de arte. Em sua gestão mais recente, a Escola de Artes Visuais oficializou esse conjunto de obras como uma coleção. E foi assim que iniciou o projeto Museu Escola, da Escola de Artes Visuais. E o projeto tem o objetivo de tratar essa coleção. E o que quer dizer isso? Tratar a coleção quer dizer inventariar, dar um número, uma identidade para cada item dessa coleção, higienizar, acondicionar e dar acesso ao público de um modo geral, porque essas obras elas estavam dispersas pela escola. Nós não sabíamos exatamente o que tínhamos, não estavam devidamente acondicionadas, e esse projeto deu essa oportunidade da gente sistematizar os itens dessa coleção, tratar, acondicionar, e hoje nós temos ideia do que a Escola de Artes Visuais possui em sua coleção. Essas obras, elas foram doadas, não eram uma obra, era um conjunto, eram edições. Então os artistas faziam edições e doavam, por exemplo, 30 edições, 50 edições. É um volume significativo.
Então, hoje, a gente tem ideia desse quantitativo, né, dessas edições. Atualmente, nós decidimos formar a coleção e a gente tem a coleção das edições, que são coleções que a gente manteve o princípio da doação desses artistas, que era reverter recursos para a escola. Atualmente, temos uma coleção de edições do artista e uma coleção da escola. Dentre os artistas que doaram, nós temos a Beatriz Milhazes, Daniel Senise, Chico Cunha, Chico Chaves. Temos muitos artistas representativos da arte contemporânea brasileira. Ao dividir as edições, né, e a coleção da escola, nós temos na coleção 265 itens e na coleção de edições nós temos 72 itens. Em 2025, nós tivemos o lançamento do edital Nossos Museus do Rio de Janeiro. Essa foi uma primeira iniciativa da chamada pública Aldir Blanc nesse segmento. Isso foi para a escola uma oportunidade. Por isso, nós nos submetemos o projeto que agora eu estou falando sobre ele, que é o Museu Escola da Escola de Artes Visuais. E, para nossa surpresa, nós concorremos com várias instituições tão importantes quanto a escola, mas nós fomos selecionados e tiramos em primeiro lugar. Aqui nós temos alguns exemplos das obras da nossa coleção. Temos o Vitor Arruda, temos o Gershman, que foi quem fundou a escola, e aqui a gente tem a noção do estado de conservação das obras. A gente pode ver que a obra do Gershman, por exemplo, precisa de uma restauração. Então, isso não vai ser feito nesse momento porque não está contemplado no projeto, mas no segundo momento nós vamos tratar de forma mais adequada cada item. Aqui temos também a Adriana Varejão, que é uma obra que ela doou para a escola, também é uma obra importante, e todas elas foram edições. Na verdade, nós temos várias edições dessas obras. No caso do Gershman, não, já é uma peça única, já é uma obra única. A gente só tem esta obra na coleção da IAV. Esse artista é o Daniel Senise, já comentei sobre ele, também foi uma doação. Lúcia Laguna, isso é um díptico. É interessante que nós encontramos aqui também as matrizes. Essa obra ela fez também em colagem. São processos diferentes, né? A Cristina Canali também é outra artista que fez essa doação, é bem recente, foi no ano de 2023. O professor Jean Guido, que ainda, né, é nosso professor na escola, professor de modelo vivo. Tanto a obra do professor Jean Guido como a obra da Cristina Canali e do Daniel Senise participaram da Arte Rio, que é um evento artístico importante brasileiro e que a gente sempre participa, sempre com este princípio, né, de retornar recursos para a escola para a gente reverter isso em bolsas sociais. Vou apresentar para vocês agora algumas técnicas. Nós temos aqui o Daniel Senise. O Daniel Senise participou da geração 80, ainda muito jovem. Ele tem uma obra que é essa aqui, que é uma serigrafia. Ela está impressa em páginas de livros antigos. Isso é muito representativo da diversidade de materiais e de técnicas. Representa bem a arte contemporânea brasileira. Assim como eu mostrei a técnica do Daniel Senise, temos outras técnicas aqui. Temos a professora Denise Catilina, é uma impressão digital. Ela é professora ainda da escola, né? Atualmente ela dá aula de fotografia. Assim como eu mostrei a obra do Gershman, que precisa de um restauro, que não está em bom estado de conservação, outras também. Nós encontramos alguns problemas que futuramente vamos nos organizar para que a gente faça o restauro dessas obras. A importância do edital Nossos Museus no Rio de Janeiro
que foi essa primeira chamada pública Aldir Blanc, aqui no estado, nos permitiu exatamente ter ideia do que é essa coleção da Escola de Artes Visuais. O quantitativo, o estado de conservação de cada obra. Isso vai nos permitir construir novos projetos de restauração. Eu mostrei já algumas obras que realmente precisam, mas todo esse mapeamento foi feito por esse trabalho desse projeto. E como desdobramento, vamos dar acesso ao público. Toda essa coleção ela vai ficar disponível numa base de dados que nós fizemos no Tainacan, numa plataforma Tainacan, que nos permitiu sistematizar toda essa coleção nessa base, que vai ficar disponível para o público de um modo geral. Isso está no nosso site para acesso. Esse projeto permitiu a gente entender que a nossa coleção, a maior parte é constituída de papel, são gravuras, mas temos também no acervo obras tridimensionais, como é o caso aqui da Brígida Baltar, que é esse livro, que é uma cerâmica que está acondicionada nessa caixa. Isso também foi uma discussão, uma questão interessante para a gente, porque nós não podemos, em termos de conservação, essa caixa não é o ideal, mas a caixa faz parte da obra. Então, decidimos não trocar o acondicionamento dela por conta da criação da artista. Diferente, por exemplo, da Adriana Varejão, que essa obra, que estava acondicionada numa outra situação, mas que a gente pôde criar uma caixa de polionda, que foi feita especialmente para o acondicionamento da obra da Adriana Varejão. Como vocês podem ver, olha, colocamos uma cobertura de TNT e a caixa. Esse material, que é o polionda, é livre de ácido, não tem acidez nenhuma, e aí a gente neutraliza um pouco a conservação do objeto. Meu nome é Iona Helena Pereira Couto, sou museóloga e participo desse projeto de conservação do acervo da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu fui convidada para participar do projeto em função da minha experiência na área de conservação e modelagem de base de dados. Para esse projeto em especial, com essas obras, nós estamos realizando aqui um trabalho de conservação que envolve uma série de processos. A conservação envolve você fazer um diagnóstico de como está a obra, depois desse diagnóstico você vê se é necessário ou não alguma intervenção nessa obra. Neste projeto, a intervenção que tem sido feita é a higienização. Então, a equipe pega a obra e higieniza com os materiais que são usuais para acervos bidimensionais, como este, que é uma obra sobre papel. O processo de higienização envolve uma limpeza mecânica da obra. No caso destas obras que são bidimensionais sobre papel, então envolve uma limpeza com trinchas macias. E depois, caso a obra esteja com alguma mancha, alguma coisa mais escura, você pode passar bonequinhas de borracha com a borracha triturada, granulada. Você faz pequenas bonequinhas com um tecido bem fino e você vai passando sobre a obra para fazer essa limpeza mecânica. Em seguida, para que você promova a conservação, você vai fazer um acondicionamento, e esse acondicionamento, sendo novamente uma obra bidimensional, você vai trabalhar alguns papéis para proteger a obra. No caso desse projeto, a gente tem usado papel salto neutro, que você cria um envelope para a obra, e vai protegendo. E neste processo, você também vai colocando a anotação do objeto, para que você não perca essa identidade dele, que você saiba que objeto é esse que está condicionado dentro daquele envelope de papel salto neutro. Então, no caso das obras aqui, esses envelopes são feitos
e essa notação é colocada. Esta obra que foi acondicionada nesse envelope de papel salto neutro, ela pertence ao Nino Cais e a escola criou uma notação, ou um label, ou uma classificação padrão, né? Que no caso aqui é br.col.eav. No caso desta obra em especial é a 0205, onde BR é Brasil, você está identificando o país de origem da obra, a coleção, tá? E a que coleção ela pertence? Ela pertence à Escola de Artes Visuais. E ela tem o número 0205 e ela é a de número 28 de uma edição de 30. Após esse procedimento, a obra que foi acondicionada, ela pode ir para a reserva técnica, onde também é um ambiente mais controlado de segurança, onde o item é guardado e você também faz uma relação do que tem dentro de cada mobiliário na qual o item foi inserido. Em seguida, você pode colocar essas informações sobre esses itens numa base de dados, que é o que a Escola de Artes Visuais vem fazendo. Contratou a modelagem de uma base de dados, criou metadados, onde todos esses dados são inseridos. Então, vai ter um metadados que vai informar o nome do autor, vai ter um metadados que vai informar o número da obra, vai ter um metadados que vai informar o número daquela obra e a edição dela, a que instituição aquela obra pertence, o estado de conservação dessa obra, se houve ou não uma intervenção nesta obra. Intervenção, quando a gente fala intervenção, é se houve uma restauração, quanto tempo essa restauração demorou, quem foi o restaurador responsável por essa restauração, vai dizer as dimensões dessa obra, né? E vai fazer uma descrição do que a imagem da obra representa. Esse é um processo de conservação preventiva, que é agora o que se vem falando, né? Que se dá em quase todas as instituições que tenham coleções, né? Coleções bidimensionais, tridimensionais, não importa. Mas é um procedimento básico com materiais já reconhecidos no mercado para a conservação dos itens musealizados. Essa mapoteca foi comprada pelo projeto. É uma mapoteca que foi criada sob medida, porque nós temos obras bem longas, grandes, né? E a gente teve que solicitar uma mapoteca que fosse do tamanho das obras. Essa obra, por exemplo, que é a obra da Ioli, ela tem 1,50 m. Então, tivemos que encomendar essa mapoteca pelo projeto e agora a gente já condicionou todas as obras e colocamos cânfora, porque é um lugar úmido, né? E também com insetos, mas aqui está sob controle, graças ao projeto. Meu nome é Paulo Múmia, sou fotógrafo de formação. Estou fotografando para o projeto Nossos Museus para a Escola de Artes Visuais no Parque Lage. Nesse projeto, estou fotografando coleções de obras de arte, que são fotografias muito específicas, que a gente tem que se preocupar bastante, não só com a questão da estética da obra de arte, mas também sempre se preocupando com a questão do artista, das cores, você trazer uma cor ideal, você trazer a parte cromática para respeitar a obra de arte com as cores, o verde sendo verde, os tons sendo os tons que o artista colocou na obra, né? E usando sempre lentes específicas, iluminação específica para trazer essa fidelidade da obra. E não é só a questão estética da obra, porque não é só para um catálogo, não é só para uma exposição e tudo mais. É também para a questão de que daqui a uns 10 anos um conservador possa olhar a obra e perceber, olha, essa cor está esmaecida, o original era de outra cor. Pensar também no pós-fotografia, além de um catálogo ou algo assim, né? Mas também nessa questão que eu acho mais importante, já que eu sou também museólogo, de levar para o conservador daqui a 10 anos essas especificidades. Outra característica de fotografar obras de arte
nessa questão que eu disse de respeito ao artista e à obra, por exemplo, obras tridimensionais, que tem muito reflexo, que foi feito mesmo para artista, como de metal, que tem todo esse reflexo, você tentar não tirar todo o reflexo, porque a obra foi feita para ser reflexiva, né? Então, se eu uso, por exemplo, uma lente polarizadora, que eu tiro o reflexo, eu acabo tirando também a especificidade do trabalho do artista, que era para ter esse reflexo, né? Então você tem que fazer isso com muito critério, com lente especial, com uma iluminação especial, às vezes muda 4, 5 vezes a luz, até que a obra fique exatamente como o artista criou. Bem, o que eu queria colocar, né, que todas as pessoas que têm acesso a coleções, né, é muito interessante essa relação afetiva que você acaba tendo com o item que você está trabalhando, né? Então, aqui no caso da Escola de Artes Visuais, que são obras, né, sobre papel, na maioria, claro que vai ter óleo sobre telas, vai ter cerâmica, vai ter outras obras. Então, essa relação é muito interessante para o profissional, porque ela acaba criando uma empatia tão grande, não só com o artista, mas com a própria obra, o que permite você querer ver que aquele item que você também gostou tanto, também seja visualizado por outras pessoas. Isso também é uma questão muito importante, porque se a gente está dentro de uma instituição e que essa instituição é pública, os objetos, itens que fazem parte dela também, de alguma forma, são públicos. E publicizar esses itens é extremamente fundamental. Então, eu acho que agora o grande passo que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage está dando é poder difundir esse acervo tão maravilhoso, tão incrível, tão singular, né, de artistas tão renomados, né, e o poder dar a oportunidade de outras pessoas também verem como eu estou vendo. Né? Eu, particularmente, gosto muito dessa obra que está aqui. Ela me traz uma sensação de muita paz e ela representa uma mulher, né? Que hoje em dia é todo um simbolismo feminino, do empoderamento. E aqui somos mulheres também que estão trabalhando nesse projeto. Ter essa oportunidade, né, a população ter essa oportunidade de poder também ter acesso a essas obras é extremamente importante, né? E desses profissionais que estão aqui, eu não estou sozinha, né, de fazerem todo esse processo e ter todo esse cuidado para entregar isso para a sociedade, né? Entregar de forma correta, digna, né? Limpa, arrumada, acondicionada, preservada, para que outras gerações possam também daqui a alguns anos vir aqui e ver esses objetos. Vale muito a pena esse trabalho que está sendo feito e esse projeto que foi aprovado e deu oportunidade à escola de executar.